Amados, hoje vamos meditar na palavra, na mensagem Ative a Sua Fé. Mensagem de hoje, ative a sua fé. Olha que coisa importante, né? Ter uma fé ativa, ô glória. Então, Mateus capítulo 12, meus amados. Mateus 12, a partir do versículo aí, versículo 9. Quem pode começar a ler? Mas vamos guardar todo mundo. Mateus 12, 9. Pode começar? Pode, irmão César, vamos lá. Tendo Jesus saído daquele lugar, foi para a sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos ferrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? Irmã Ana, por favor. Ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Irmã... Pode ler, irmã? Eu, Flávia? Pode ler, irmã Flávia, por favor. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Irmão Wanderson, tá fechado o microfone, se puder abrir. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Irmão César, o 15. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se daquele lugar. Uma multidão seguiu e a todos ele curou. Amém. Recomendava-lhe cuidadosamente que o não descobrisse. Amém, queridos. Vamos dar uma paradinha aí. Meus amados, nós vemos uma passagem aí que ela é muito conhecida, já ouvimos algumas mensagens sobre ela, mas hoje nós vamos meditar nela de uma forma muito especial, de uma forma que venha a dar assim uma fortaleza para a nossa fé. Por isso o título da mensagem, Ative a Sua Fé. O que nós vemos aí, meus amados? Jesus se endereçou até uma sinagoga, e aquele templo, a sinagoga, ela faz uma referência, né, à tradição, a tradições, faz uma referência à religiosidade, faz referência a rituais, né, e faz referência vamos dizer, a religião do povo judeu. Legal isso, né? Tudo isso é bom. Tradições, quando elas são boas, ok? Religião, né? Que às vezes a pessoa de fora, ela não sabe se referir a nós, né? Ela fala, um religioso, né? Porque ela não sabe assim definir bem, né? Mas para nós, que não seja uma religião como eles imaginam, aquela repetição, como um relógio, mas que nós, apesar de eles chamar de religiosos, que a gente tenha vida realmente com Deus, novidades a cada dia, um mover de Deus na nossa vida, né? E outra coisa que remete também, além da tradição, né? Como eu já disse, tradições são coisas boas, mas tem tradições que se apegam na vida das pessoas que não são boas. Aquilo se torna uma tradição, mas aquilo vira um aprisionamento, na realidade, da fé da pessoa. Além disso, de tradição, de religiosidade, rituais. Às vezes a pessoa faz as coisas repetidamente. Perdeu o sabor com Deus. Perdeu a vida com Deus. Perdeu o real entendimento que Deus é amor. E o amor, ele é transformador, ele transforma, ele mexe. Né? Ele não é uma coisa fria, uma coisa morna, uma coisa morta. Não. O amor, ele é tremendo, ele é quente, ele é avassalador. Ele é, vamos dizer assim, é uma palavra que ele espalha assim com força. Né? O amor é tudo isso. Não é uma coisa gélida.
E Jesus foi àquela sinagoga, meus amados irmãos. E se você tiver a oportunidade de meditar antes, Jesus foi ali para tratar no íntimo um problema que havia na vida daqueles homens. E esse problema começava no templo, na sinagoga. Por quê? Porque se você ler antes, Jesus tinha já ensinado para aqueles homens daquela região que Jesus era o Senhor do sábado. Porque eles estavam com aquelas questões, né, com relação ao sábado, não poder trabalhar no sábado, não poder fazer determinadas coisas no sábado. E, no entanto, ele, depois de dar ensinamento já, ele foi para a sinagoga deles. Ou seja, a religiosidade que não está bem de saúde, de fé, é uma religiosidade que ela pega um aprendizado no templo e leva para o mundo em forma de opressão, em forma de engessamento de comportamentos, e que não produz no mundo espiritual. Na realidade, aquilo ali são coisas do homem. Mas Jesus, ele é tremendo, irmãos. Ele, de fato, é o Filho de Deus. Porque ele não somente tratou lá fora do templo, como ele foi até o templo continuar o tratamento. E quando ele chega na sinagoga, a primeira coisa que aqueles homens fazem não é levar um enfermo até Jesus. Olha, Jesus, aqui está um enfermo, não. É apresentar o enfermo para Jesus, dizendo, é lícito curar no sábado? Ali estava um templo, havia a presença do Senhor, nosso Deus, conosco, Jesus, e havia um homem enfermo, irmãos. Mas aquele homem enfermo foi levado à presença de Jesus não para ele ser beneficiado com uma cura, não, no sentido de colocarem Jesus num laço, numa prova, numa tentação. E pelo lado daquele enfermo que ali estava, ele estava numa situação de constrangimento. Você imagina você estar num templo, você já tem um defeito, né? Que todo mundo olha e uma pessoa com a mão mirrada. Aí de repente uns homens se levantam falar, aponta para aquele homem e diz assim, é lícito curar no sábado? Aí todo mundo olha para aquele homem com a mãozinha mirrada, né? Um constrangimento. Mais uma dor em meio a tantas dores que a pessoa tem de já ter um problema de saúde. Mas ali estava a presença de Deus. E mesmo que você um dia na sua vida, você que busca a presença de Deus, de Jesus, você estiver numa situação de constrangimento, ou de injustiça, ou de situações de pessoas que se levantam para falar o que não devia, Jesus vai cuidar de você. Jesus vai tratar você, Jesus vai te curar. E foi isso que Jesus fez. Mas antes ele deu um ensinamento dizendo, qual de vocês tem uma ovelha e essa ovelha caindo num buraco, vocês não vão lá tirar a ovelha? Muito mais vale um homem do que uma ovelha. E aí Jesus dá um ensinamento muito profundo, irmãos. Ele falou, então é lícito fazer o bem no sábado. Eles estavam falando de cura, Jesus estava falando de fazer o bem. Muitas vezes, meus amados irmãos, as coisas não acontecem mais dentro do templo, porque está faltando lá o amor, está faltando lá a fé, está faltando a vida com Deus e a presença de Deus. Mas ali foi diferente. Ali estava a presença de Deus, a presença libertadora para fazer o bem. Mas eu queria, meus amados, fechar essa meditação na palavra com uma coisa também muito forte e poderosa. É a comparação entre uma fé que está sadia e uma fé que está mirrada. Porque aquele homem ele tinha um problema físico, sim, na mão, mas a mão representa o quê? A sua habilidade, a nossa força, né? A gente segura uma coisa com força quando a gente tem uma mão sadia, não é assim? A gente tem habilidade com a mão quando ela é sadia. Você já viu uma pessoa que treme a mão assim? Então, para ela fazer uma coisa de precisão, uma coisa que tem que ter uma destreza, é muito difícil. Mas quem tem a mão sadia, ele consegue fazer uma coisa bem delicada. Fazer forte ou fazer fraco, controlar bem, segurar quando precisa, soltar quando precisa. A mão representa, meus amados irmãos, a nossa fé.
Porque se nós tivermos uma fé forte, quando Deus lançar uma promessa, a gente vai segurar com força aquela promessa. Se a gente tiver uma fé sadia, se a gente precisar usar a mão numa guerra, numa peleja, a gente vai ter habilidade, força, destreza para vencer aquela batalha espiritual. Agora, se a gente não tiver uma mão, aí, representando aqui uma fé, né, sadia, quando a gente precisar, e olha que vem às vezes uma adversidade, irmãos, e a gente tem que realmente lutar com fé e vencer pela fé. Aquele homem, ele tinha a mão mirrada. E Jesus falou o que para ele? Estende a tua mão. Não foi? Aquele homem não se recusou, dizendo, não, Jesus, eu já tenho isso há muitos anos, deixa para lá. Não, Jesus, tá todo mundo olhando, eu fico constrangido. Não, Jesus, eu já acostumei com isso. Eu já sei, eu uso a minha mão, a minha outra mão, não lembro, não dá para a gente dizer, né, qual era, mas eu já uso a outra mão com muita habilidade. É assim normalmente o corpo humano, né? A pessoa tem uma deficiência, ela compensa com alguma coisa. Mas aquele homem não se resignou. Aquele homem não aceitou. Ele aceitou a palavra de Deus. E ele estendeu a mão. E a mão, a Bíblia diz, que se tornou sã como a outra. É assim que o nosso Deus faz a obra. Ele não faz uma coisa assim acanhada. Ah, tá quase bom. Não. Ele restituiu a saúde daquela mão sã como a outra. Assim é o nosso Deus. Quando ele operar na nossa vida, meus, vai ser saúde completa. Não vai ser meia sola, não. Amém? Então, meus amados irmãos, fica aí para nós um convite para que o nosso finalzinho de 2020, né, ainda não acabou, está na reta final, mas já quase lá, e o nosso 2021 seja um ano de muita conquista, muita vitória pela fé. Mas como? Com uma fé sadia. E a gente tem como analisar se a gente está com aquela fé como a gente gostaria. Porque muitas vezes a gente pode meditar e lembrar de uma situação onde a gente creu por um tempo, depois largou. A gente lutou por um tempo, depois largou. A gente suportou pela fé um tempo, depois largou. Mas se a gente está com uma fé sadia, a gente vai até o fim da peleja na fé e Deus dá a vitória. Diga glória a Deus. Agora, como chegar a essa fé sadia? Amém. Nós identificamos que isso é bom, nós identificamos que de fato Jesus está aqui nos dando essa oportunidade para que estenda a nossa fé, para que torne a nossa fé poderosa, com capacidade, habilidade, força, como gostaríamos, para que a gente possa segurar as promessas de Deus, pelejar pela fé. Mas como fazer isso, irmãos? A palavra de Deus diz. Ela diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós precisamos ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir a palavra, irmãos. Talvez aqueles homens que se reuniam na sinagoga, muitas horas eles ouviam a palavra, alguém lendo ali, né? Mas é você realmente receber de Deus a revelação, o entendimento. E isso não virá, irmãos, se você não buscar, se você não orar pedindo ajuda do Espírito Santo. Se nós, meus amados irmãos, não meditarmos na palavra. Como é importante meditar na palavra de Deus. Como é importante pedir a Deus: meu Deus, me revela aquilo que o Senhor quer me falar pela palavra. Meu irmão, quando você recebe uma revelação, aquilo se torna não uma letra somente, mas se torna vida na sua vida. Se torna poderoso para fazer aquilo para o qual ela foi destinada, que é a palavra de Deus. Então essa é a mensagem que eu deixo para nós, para mim, em primeiro lugar. Nós precisamos ativar a nossa fé. Nós precisamos estender diante de Jesus, crendo que Ele vai dar essa extensão, essa capacitação, vai tornar a nossa fé uma fé sadia, uma fé firme, forte e habilidosa, para que possamos andar pela fé. Amém, meus amados? Que Deus abençoe os amados. Glória a Deus.
Digam glória a Deus aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, vamos meditar então, vamos meditar aqui em algumas perguntinhas então. Eu pergunto, vocês continuam me vendo? Vocês estão me vendo, né? Oi? Agora não, né? Sumi. Eu vou ter que fazer assim que a minha amada auxiliar não está presente, tá? Então eu vou ter que pedir aos irmãos essa licença aqui para eu poder ler as perguntinhas para os amados, tá bom? Então vamos lá. Primeira perguntinha para a gente meditar e eu volto, tá? Não vou deixar você sozinho aí não. A fé, meus amados, né? Vamos falar aqui de fé, né? A fé concedeu o cumprimento de muitas promessas na Bíblia, né? Para homens comuns, como eu e você, né? Aí você vê, alguns discípulos de Jesus eram pescadores, eram homens comuns, tinha de toda a classe, né? Mas a maioria eram homens comuns, simples, né? E eles receberam pela fé o cumprimento das promessas de Deus. Aí eu te pergunto, você crê que existiam promessas que Deus ainda não cumpriu em sua vida, pois sua fé ainda está acanhada, atrofiada, menor do que poderia? Pode, se você quiser comentar, fica à vontade, tá? É uma resposta pessoal, tá? Eu acho que sim, né, Ricardo? A gente vai aperfeiçoando a cada dia, né? A gente não chega à perfeição, né? A nossa fé, acho que vai aperfeiçoando também a cada dia, né? Amém, amém. O que mais vocês podem comentar aí? Voltei. Ainda não vou. Ainda não? Não. Menino, mas tá teimoso esse negócio hoje, hein? Vamos ver agora. Então, meus amados. Aí. Eu também adiciono isso que o irmão César falou, e a gente vai para outra pergunta. Que a gente precisa também ter uma constância de fé. Né? Às vezes a gente tem uma vitória muito linda pela fé, mas se a gente não tiver uma constância, lá na frente pode vir uma coisa parecida, né? Às vezes a circunstância é um pouco diferente, mas é parecido ou até menos pior, e a gente não lembrar daquele testemunho. Já a gente não ter aquela pegada de fé igual da outra vez. Então, o que é importante a gente observar também, se a gente tem tido uma regularidade na fé. Né? E se não houver essa regularidade, a gente buscar manter a regularidade. Né? Porque é ruim, a gente mesmo perde tempo, perde um monte de coisa, quando a gente não age pela fé logo. Deixa a coisa passar, né? Se alguém quiser completar mais alguma coisa, fica à vontade, tá, irmãos? Que eu vou abrindo aqui e sumir de novo. Mas não. Vamos lá. Outra perguntinha, queridos. Compartilhe um breve relato de um milagre em sua vida que sua fé foi determinante para esse milagre acontecer. Para te facilitar, né? De repente, você pode pensar assim, qual foi um desafio na minha vida que realmente foi um desafio de fé, né? Que eu só tinha Deus. E aí eu corri para Deus, porque não tinha mais chão, não tinha mais nada. É só para ajudar você a lembrar de alguma situação, né? Que ocorreu, que Deus te abençoou, um milagre, né? E que a fé foi determinante. Você quer contar alguma coisa? Fala para mim. Então acho que às vezes atrapalha. Mas o que, querido? Isso é uma coisa que eu posso dizer que aconteceu comigo e que eu percebi assim que teve um momento que eu claudiquei. Eu dei uma parada, eu estava numa constante,
aí de repente a emoção, aquela coisa de não aguentar mais tanta dor, aquela coisa toda, aí aquilo me deu uma travada, eu não conseguia mais enxergar a fé. E aí eu comecei a buscar, e pedindo a Deus para Ele ter misericórdia de mim, para Ele restituir a minha fé, porque Ele era o autor e consumador da minha fé, que eu precisava de mais fé. Então eu fui lutando, percebi que a fé tinha dado uma balada. Mas assim, eu senti que não foi, eu tinha esquecido o que Deus tinha feito, mas pelo um cansaço emocional mesmo, entendeu? Importante relato, irmão. Porque o cansaço realmente ele nos desafia, né, na manutenção da fé, né? O tempo vai passando, né? As coisas às vezes até não vão nem melhorando, às vezes até agravam, né? E a gente observa que realmente esse cansaço é mais um desafio à manutenção da fé. Mais alguém, queridos? Eu quero relatar uma coisa que aconteceu essa semana, né? Como vocês sabem, minha mãe anda muito afastada da igreja, né? Eu vivo pedindo oração por ela. E essa semana a gente já... os preparativos para viajar. Quarta-feira ela me pediu para ir no mercado com ela, eu fui no mercado com ela. E aí na volta do mercado ela falou para mim, a prima dela, né, Rosângela, me chamou para participar de uma novena. Aí eu falei, participa, mãe, eu acho que vai lhe fazer bem, né, escutar um pouco a palavra, escutar de Deus. Ela, eu não quero mais saber de Deus. Eu não quero mais saber de Deus. Eu falei assim, bom, eu acho importante a gente manter a fé. Tudo na minha vida dá errado, eu só sei chorar. Eu falei, então às vezes é Deus te testando a sua fé. E aí nesse momento que ele está testando, aí ela, eu perdi a fé, eu não tenho mais fé, né? Então é triste eu escutar minha mãe falando isso. E aí eu virei para ele e falei, então você pode ter perdido a sua fé, mas que eu, como creio, eu vou continuar orando por você. Então eu acho que quando a pessoa está passando por dificuldade, a coisa mais rápida que ela faz é esquecer de Deus e dizer que não tem mais fé. Quando está afastada, mais ainda, né? Quando não está com contato com ninguém, não vai a uma igreja, aí que é mais complicado. Porque quando a gente está junto, aqui em célula, ou na igreja, numa comunidade, quando a fé balança, tem sempre alguém ali para te apoiar. E eu não consigo ver isso, né? Acho que o único sustento ainda da minha mãe sou eu e o Flávio, e a fé dela eu sinto muito balançada, né? Então, a gente precisa ter fé até nos piores momentos. É verdade. Diga, querido. Falar com a irmã, perguntar para ela se a mãe dela já foi no psiquiatra, porque às vezes as pessoas têm depressão e depressão muito forte. Não quer. Ela já foi? Não foi? Não quer ir. Não quer? Nossa. Então, a minha mãe foi esses dias. A gente agendou para ela uma consulta, foi até uma teleconsulta. E ela fez lá, né, era um psiquiatra indicado, e ele constatou que ela estava em depressão mesmo. Ela já vinha com isso também já tem um tempo, e agora piorou nessa pandemia. E aí está começando a tomar algumas medicações. Então, enfim, nesse momento de isolamento, essa coisa que parece que não passa, né? Quando vai melhorar, piora de novo. Muita gente está piorando alguns quadros, né? Então é bom também buscar, infelizmente ela não está aceitando, mas buscar auxílio médico mesmo, né? Assim, antes da pandemia, eu já vinha conversando muito isso com ela. Queria que ela procurasse até um psicólogo, nem falei psiquiatra não, queria que ela encontrasse um psicólogo para ela conversar, para ela desabafar, né? E ela nunca aceitou. Aí começou a pandemia, a gente perdeu, né? Eu perdi minha avó, a mãe dela, né? Que as coisas pioraram. E aí foi quando a Carla convidou ela para a célula. Olha como a vida é engraçada. A Carla convidou a gente para a célula. Ela entrou na célula, eu não entrei. Aí ela comentou comigo, falou assim, você não entrou lá no grupo da
assim, a Carla me mandou, mas eu não quis. Ela, poxa, você devia entrar, é tão legal. Eu acho que desde que eu entrei, a minha mãe nunca mais entrou. Então, assim, ela precisa de ajuda. E eu sozinha não estou conseguindo. Nós vamos orar por ela, querido. Olha só, é muito importante o que o irmão Wanderson falou. É bom, porque às vezes, irmão, é uma oportunidade que a pessoa vai ouvir de uma pessoa que não é da família alguns aconselhamentos, alguma orientação, entendeu? Porque às vezes é difícil, a pessoa com idade não quer ouvir, né, o familiar. Mas aí quando vem uma pessoa de fora, que é investida de uma autoridade médica, que fala, e fala também as consequências da pessoa não se tratar, não buscar ajuda, né? E não fazer o que precisa ser feito, a pessoa desperta. Então, já de saída, é uma boa oportunidade dela ouvir, né, de uma pessoa de fora aconselhamentos. Agora, de fato, a gente observa que há um problema também em relação à fé, né? Não é à toa que ela está dizendo que ela não tem mais fé, está agindo de uma maneira, vamos dizer assim, ressentida, né? Agora, o que nós precisamos ter muito amor pela pessoa e ajudá-la com muita paciência é que a Bíblia Sagrada, ela diz o seguinte, que Deus, ele dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Então aquela pessoa que endurece com Deus, ela na realidade ela não vai conseguir extrair de Deus uma atenção. Ela vai ter cada vez mais uma frieza. Porque é assim que Deus lida. Por quê? Porque foi o homem que se afastou de Deus por causa do pecado. E Deus está dizendo, volta, volta. E é o homem que precisa se achegar e buscar. Quando o homem, novamente, ele vai pelo mesmo caminho anterior de Adão, ele tem o silêncio de Deus cada vez mais distante. Então a gente precisa ter muita... Não falar isso para a pessoa de uma maneira assim, sem sabedoria, né? De uma maneira dura, não. Mas ter o amor de trazer de toda forma, em oração, em atitudes, dando oportunidades àquela pessoa para que ela se achegue a Deus e possa provar que o Senhor nosso Deus é bom. Porque se não for por aí, a coisa só tende a piorar. Eu vou contar para vocês um testemunho. Uma vez eu viajei ao lado de um jovem, já contei isso na cela muito tempo atrás, não sei se os irmãos já ouviram. Uma vez eu viajei do lado do jovem no avião, e sempre que eu tenho uma brechazinha eu procuro falar de Jesus, né? Aí eu fui ali esperando, o jovem meio de preto, assim, vestido bem jovem mesmo, né? Na faixa da casa dos 20 anos. Aí eu puxei um assunto, daqui a pouco eu comecei a falar de Jesus para ele. Ele me ouviu até um momento. Aí quando ele se sentiu confortável, ele falou assim, eu já fui ateu. Aí eu falei assim para ele, já que ele disse que foi, né? Porque aí ele queria dizer do passado dele, né? Aí eu aproveitei e falei assim, irmão, mas o ateu é aquela pessoa meio que fala assim, fica tipo... endurecendo com Deus, fica meio que fazendo uma birra com Deus para ver se Deus aparece e fala para ele assim, meu filhinho querido, eu estou aqui, eu sou Deus, não fica assim, senta aqui e tal. Não é assim, ele falou, é desse jeito. Pelo menos com ele, meus amados irmãos. A reação dele, como dizer para todo mundo que era ateu e viver daquela forma, era uma maneira de repente cutucar a Deus, de tentar provocar que Deus se manifeste para ele de uma maneira sobrenatural ou real, mas assim, por causa daquela provocação. Mas aquela provocação só vai levar a mais silêncio de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Então, a gente precisa com muito amor, oração, nós vamos orar pela sua querida mãezinha, para a gente conseguir trazê-la de volta. E muita oração e ações, tá, meus amados? Ações de carinho, ações de demonstração que Deus é bom, entendeu? Porque se não for por aí, a pessoa realmente fica muito difícil. Porque, é como a irmã Ana falou muito bem, às vezes a pessoa chegou ao ponto do limite dela, cansou geral. Só que ela vai querer descontar em alguém ou em alguma coisa.
mas que não desconte Deus, né? Porque Deus, ele quer aliviar, ele não quer pesar. Amém, meus queridos? Então vamos, aí os irmãos que ouviram também, por favor, vamos ajudar em oração pela irmã Solange, amada irmã Solange, e vamos pensar em estratégias de amor verdadeiras, né, para trazê-la bem pertinho da gente, para ficar bem juntinho da gente de novo, em nome de Jesus, tá? Perdoe a minha falha, irmã, porque eu me sinto responsável, viu? Por ela não estar aqui com a gente de alguma forma, tá? Vamos lutar mais pela sua mãezinha. Mais alguém queria falar, meus amados? Fica à vontade aí. Então vamos para mais uma perguntinha. Se não tiver... Opa, alguém? Não. Então vamos lá para a perguntinha. Desculpa que eu sumi de novo, tá? Mas já vou aparecer. Outra aqui. Você concorda que quando temos uma fé fortalecida, conseguimos nos manter com ânimo e alegria, independente das circunstâncias? Novamente, você concorda que quando temos uma fé fortalecida, conseguimos nos manter com ânimo e alegria, independente das circunstâncias? Pode comentar, fica à vontade. Sim. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Amém. Às vezes a gente... a motivação é uma coisa muito interna, e a fé é algo poderoso, algo divino, né? Que às vezes você é doente, mas com alegria na alma, e às vezes você vê bem, com bens e mal, né? Então é Deus que faz a gente ter alegria, paz interior, tudo isso. Amém. Mais alguém queria comentar? Eu gosto de fazer uma dobradinha. E é uma forma que me alimenta. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. E, além disso, né, a gente também tem uma outra passagem que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Então, se a gente juntar essas duas palavras, né, sem fé é impossível agradar a Deus, então significa que se nós tivermos fé, nós estamos agradando. Quando a gente agrada, a gente alegra. E essa alegria do Senhor nos traz a força dele. Então, eu acho que conectando essas duas palavras, eu acho que traz exatamente essa reflexão, né, de que quando nós estamos com fé, nós temos alegria no coração, então a gente sai vencendo tudo e passando isso para as outras pessoas também. E isso é uma conexão que a gente vai fazendo entre a nossa fé com a alegria do Senhor e a nossa força, e isso vai gerando cada vez mais força e a gente vai trazendo essa alegria para nós também. Amém, querida. Glória a Deus. Que bênção. Que reflexão tremenda, hein? Glória a Deus. Obrigado, irmã. Deus inspire mais a irmã. Queridos, eu vou deixar também uma reflexão. Jesus, ele falou assim, tende bom ânimo. Né? Claro que a luta, a circunstância, ela vem para nos desanimar, irmãos, né? Por essa palavra fica bem claro, quando Jesus diz tem de bom ânimo, que a gente precisa de nós mesmos nos esforçar para guardar esse ânimo. Aí fica a pergunta, você imagina que Deus mandaria a gente fazer uma coisa que a gente não pudesse ter condições para conquistar essa coisa? Eu creio que não. Então a irmã Ana, ela deu, por exemplo, um caminho aí. A alegria, por que não buscar a alegria do Senhor? Né? Que é a nossa força. Porque o desânimo, irmãos, por conta das lutas, né, ele vai bater a porta um dia, mais cedo ou mais tarde, de todo mundo. Você pode ter a força que você tiver. Mas na sua estatura pode vir um problema, espero que não, né, irmão? Em nome de Jesus.
Mas pode vir um problema que seja da sua estatura. Eu estou falando aqui, às vezes, com uma pessoa muito forte na fé, que está me ouvindo. Mas mesmo você, com toda essa sua força, pode vir um problema, né? Um dia, para o Davi, que já tinha derrubado leão, já tinha derrubado urso, veio o Golias, irmãos. E não somente o Golias, tinha um escudeiro junto ainda com o Golias. Eram 2 contra 1. Tá? Então a gente não sabe o dia de amanhã. Era o Davi, mas veio o Golias. Né? E o que deu a diferença para ele? A fé. Que ele foi contra o Golias em nome do Senhor dos Exércitos. E foi e venceu. O que eu quero te dizer é que o ânimo ele vai ser abalado, mas nós temos que manter o bom ânimo. Através de quê? De Deus, irmão. Da alegria do Senhor, que é a nossa força. Louvar a Deus. Vai orar. Vai na Bíblia. Vai se agarra com Deus. E lembre-se, e pode falar, meu Deus, eu creio. Se o Senhor me mandou ter ânimo, é porque o Senhor vai dar condições de eu me animar aqui. E você vai lutando ali pela fé, daqui a pouco você está animado de novo. E aí você está em condições de continuar. Porque se o ânimo descair, meus irmãos, aí para continuar fica difícil. Né? Fica muito difícil. Tá, meus amados? Mais uma... alguém quer completar? Agora, então vamos completar a seguinte frase aqui, ó. Para ativar a minha fé, eu preciso de... ou, né? Então, é para completar. Para ativar a minha fé, eu preciso... Completa aí. Perseverança. Oh, aleluia! Glória a Deus. O que mais? Está perto de Deus. Glória a Deus. Dedicação. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão inspirados hoje demais, hein? Glória a Deus. Mas o quê? Fala aí, filho. Busca incessante no Senhor. Oh, aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Meus amados, Ele é Pai. Ele está conosco e Ele vai nos dar a condição de ativar a nossa fé. Eu te peço que você, quando Ele disser para você, estende o teu braço, estenda. Tem um momento que é o nosso momento de nos esforçarmos. E esse esforço, ele vai nos trazer uma bênção muito grande. Porque aquele homem da sinagoga, de homem constrangido numa situação, de uma vida de paralisia, de escanteio, porque um homem naquela época, hoje em dia a gente tem muito controle, muito no botão, né, irmãos? Você imagina naquele tempo, 2000 anos e tanto atrás, um homem sem uma mão, a mão mirrada. Você imagina o que era isso, irmãos? Porque tudo se fazia muito mais força, tudo se usava muito mais a força das mãos para se fazer. Que luta que esse homem ele não passava, mas naquele dia Jesus trouxe o alívio a ele. E ele vai nos estender a fé, irmãos, para esse 2021 ser a gente passar voando assim, igual uma aeronave lá em cima, turbinada. Amém? Oh, glória a Deus. Meus queridos, pedidos de oração em nome de Jesus, para a gente orar aqui pelos amados. Quem tem pedido aí, irmãos? Eu vou pedir pela Taizinha, né? Para ela ficar 100% de saúde. Amém. O Weber que está com muita dificuldade ainda. Heber. O Weber está internado com Covid já deve ter um mês e alguma coisa. O quadro se agravou há 2 dias atrás, agora já está estável de novo. Eu não ouvi bem aqui, irmã. É com W, é tipo Weber, o nome dele, não? Não, Weber mesmo. Tá, Heber. Eco Bravo, Eco Romeo. Rapaz, esse conhece, hein? Esse conhece mesmo. Mas quem mais? Agradecer também a minha mãe e Gerson, que estão livres já, graças Oh, glória a Deus! Que bênção!
Como é o nome da gostaria sua... de pedir também. Oi, querido. Opa, Maria e o Gerson. Maria e Gerson. Pode falar, querido irmão. a gente até conversou ontem sobre meu pai, né? Sim. A gente recebeu uma ligação, ele fez o procedimento lá da angioplastia, só que ainda continuava com um furo no braço e no peito. Aí a médica, há um tempo atrás, disse que talvez ligariam para agendar um novo procedimento e ligaram hoje. Aí ele vai internar amanhã. Assim, né, eu tô com o coração apertado, porque ele vai pro Pedro Ernesto, que é um hospital universitário muito bom, só que lá também é referência para tratamento de Covid, né? Então, são prédios separados, mas a gente fica com o coração apertado por causa do... Ele precisa por um lado, mas tem o risco do outro, né? Então, pedir oração aí. Sim. Com certeza. Mais algum pedido, amados? Eu quero pedir pela minha família, de sempre pela minha família. Essa semana especial eu quero pedir pela minha mãe, pelo Flávio. Flávio, essa semana também não esteve muito bem. Essa semana ele acho que balançou um pouco na fé. Eu escutei o Flávio falar essa semana que queria morrer, né? E eu falei que ele não podia deixar se abalar pelos problemas que todo mundo tem, né? Então, eu tenho orado muito. Amém. Pela minha mãe, eu oro muito pela minha família, né? E quero estender essa oração a vocês, né? Pedir a vocês que continuem orando pela minha família. Com certeza. E agradecer, né? Eu sei que foi um ano difícil, mas eu quero agradecer pelo meu trabalho. E apesar de tudo, apesar das dificuldades, foi um ano muito bom para mim e pedir a Deus que 2021 seja melhor ainda. Ô, glória, amém. Irmã? Eu também queria pedir pela minha família, né? Sim. Nós estamos vivendo aqui nesse momento de reorganização. Que Deus esteja, assim, consolidando, né, tudo que Ele tem para nós. Eu possa continuar organizando as coisas que ainda precisam ser organizadas, me dê capacitação para isso. Eu queria pedir por todos nós, pela nossa saúde. Amém. Porque nós todos estamos vivendo esse momento de pandemia que vai e volta, e são momentos de incerteza, né, para todo mundo no que diz respeito à saúde, mas que Deus esteja nos abençoando, guardando as nossas vidas, trazendo saúde para a nossa casa, para os nossos familiares, para os nossos irmãos em Cristo, né? Amém. Para todos que Ele tem propósito, porque esse momento é um momento que a igreja tem que estar lutando junto mesmo, porque a gente sabe que o que está acontecendo no mundo é algo preparado para esse fim de tempo mesmo, né? Então que Deus esteja nos abençoando. Aleluia, amém. Glória a Deus. Se lembrou de... Pode mandar. Pela recuperação da Elaine e da Elisa. Amém. Recuperação total. Amém. Qual é o nome do pai dos brothers? Jacinto. Amém. Oremos então, meus amados. Eu peço ao amado irmão César para fazer oração de agradecimento, então, né? Você vê como é importante, irmãos, a gente estar reunido. E eu peço ao amado irmão César por uma gratidão assim muito profunda diante de Deus. Você vê como a irmã, foi importante isso que ela falou, a irmã Ana, né? Como é importante estarmos aqui, irmãos, mesmo que remotamente, porque são tempos trabalhosos. E o nosso Deus tem nos abençoado grandemente, irmãos. Amém. Grandemente. Não duvide disso, no detalhe. Thaís mesmo ontem me contou que ela foi na calçada, ela andando assim, questão de 2 segundos, um motoqueiro passou pertinho dela assim, na calçada.
E Deus deu livramento, porque não tinha como ela ver, porque tinha uma mureta assim, sabe essas muretas que eles põem na calçada, não sei para que isso, uma mureta alta. Então o camarada passou de uma forma que ela não tinha como ver. 1, 2 segundos ia pegar em cheio, e alta velocidade na calçada, hein? Livramento, irmão, é livramento demais. Uns que sabemos e outros que não ficamos sabendo. Porque o anjo do Senhor acampa junto daqueles que o temem. E os livra. Está escrito. E não cai essa palavra. Então, nosso Deus é fiel. Amém? Por favor, irmão César, uma oração de profunda gratidão ao nosso Deus maravilhoso. Pai, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor é na nossa vida. Obrigado por esse momento de comunhão, Pai. Comunhão dos nossos filhos. Obrigado, Senhor, abençoando cada um de nós, a cada dia, como o irmão Ricardo falou, nos dando livramento. Esse foi o livramento que a Thaís passou, que ela chegou a ver, e aqueles que nós não vimos, que são sempre anjos, glória a Deus, acampados ao nosso redor, nos protegendo, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela palavra de hoje também. Glória a Deus. Obrigado por termos a consciência que não importa naquela época o dia, o sábado, não importa a circunstância, não importa a religião, o que importa é a fé que nós temos no Senhor, Pai. Aleluia, glória a Deus. Tudo que o Senhor nos orientou e para estarmos sempre abertos de coração, Pai. Para sermos abençoados, para sermos dirigidos por Ti, Pai. Para levar a Tua palavra em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pai, estamos aqui reunidos como igreja, Pai. E juntamente com a fé desses amados irmãos, servos e servas do Senhor, unimos a nossa fé, Pai, para Te apresentar esses pedidos de oração de pessoas tão queridas, amadas, Pai, e que queremos que sejam colocadas ante a Tua presença para serem livres, libertas, para serem curadas, para serem restauradas, para serem protegidas pelo Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, eu Te apresento esses pedidos, Pai, pela Thaís, que ela tenha uma restauração do vigor físico, da saúde completa, seja o que for, em nome de Jesus. Meu Deus, eu Te peço também aí, primeiramente pelo Weber, Pai, que haja a cura do Covid, meu Deus. Toca, meu Pai, para ser curado completamente, meu Pai. Já Te agradecendo, porque o Senhor é Deus, e a glória é só Tua, pela recuperação das pessoas que temos orado, e na nossa célula nós temos visto bênçãos do Senhor, Pai. O Senhor tem restaurado, revertido quadros graves, Pai. E nós valorizamos a Tua obra, Pai. E nós Te exaltamos, já Te agradecemos pelo Teu cuidado, pela irmã Elaine, pela irmã Elisa, Pai. Mas nós Te pedimos que o Senhor complete essa obra de cura, de livramento, de libertação, Pai. Que haja paz nessa família, paz para viajar com saúde, em nome de Jesus. Nós Te pedimos, Pai, também, meu Pai, aliás, Te agradecemos pela cura da Maria, do Gerson, Pai. Meu Deus, a Senhora, o Senhor curou tão rapidamente, reverteu tão rápido, Pai. O Senhor é maravilhoso, meu Deus. Tem pessoas falecendo com isso, e falecendo de uma maneira rápida, mas o Senhor é Deus e tem nos atendido. Louvado seja o Teu nome, Pai. Meu Deus, nós Te apresentamos aí o nome do Jacinto, pai do Wanderson, Pai. Ele vai fazer mais uma intervenção médica num ambiente, Pai, onde há uma alta presença de pessoas contaminadas por essa praga que aí está. Mas o Senhor é Deus. O Senhor protege, livra, guarda, e nós confiamos em Ti. Te pedimos pelo Jacinto que não somente vá tudo bem com ele nesse procedimento, Pai, como também que o Senhor dê paz ao amado irmão Wanderson e impeça que o Jacinto seja contaminado, Pai, nesse período que estará no hospital, Pai. E lá saindo, sai com saúde, meu Pai. Em nome de Jesus. Meu Pai, nós Te pedimos pela família da Flávia, nós Te pedimos pelo amado irmão Flávio, a irmã Solange, Pai. Que o Teu Espírito Santo vá até eles para consolá-los, convencê-los, ajudá-los, Pai. Meu Deus, que não haja pensamento de desânimo,
que não haja ressentimento contigo, que não haja pensamento de morte na vida deles, Pai, na casa deles. Eu levanto a minha voz dizendo, para a tua glória é isso, Pai, espíritos de depressão que trabalham na linha da depressão, para roubar as pessoas, o ânimo, para roubar a vida delas, para roubar a paz da família, para matá-las se possível. Eu os amarro, espíritos malignos, e ordeno, saiam da vida deles, saiam da vida deles, da casa deles, em nome de Jesus. Eu os proíbo que hajam nessa família, e ordeno, peguem tudo que é de vocês e saiam das mentes deles, saiam do derredor deles, da casa deles, em nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço que essa obra se cumpra, Pai, e que, ao contrário de visita de espírito maligno, eles recebam, Pai, o Espírito Santo para convencê-los, ajudá-los, consolá-los, Pai, e fazer que haja desejo de vida e desejo de Deus, e não de morte e de afastamento de Deus. Meu Deus, eu te peço também pelas nossas famílias, como disse a irmã Ana, proteja-nos, livra-nos de todo mal. O Senhor já está trabalhando, nós te glorificamos e continuamos te glorificando, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Mas nós te pedimos, continua, Pai, livrando a nossa família de enfermidades, Pai. Seja essa praga que aí está na pandemia ou qualquer outra coisa. Livra do mal, das pessoas mal intencionadas, Pai. Dos espíritos malignos, Pai. Livra de todo mal. Em nome de Jesus te pedimos, Pai. Pedimos também especialmente pela família da irmã Ana. Abençoa a casa dela com organização, Pai. Nesse momento da fase de vida delas. Meu Pai, abençoa ela também com a tua inspiração, a tua capacitação, meu Pai. Para que ela possa, meu Pai, gerir de maneira excelente as áreas da vida dela que precisam da sua ajuda. E ela coloca essas áreas na tua presença, Pai. E eu te peço, ajuda ela a colocar todas as áreas na sua presença, em nome de Jesus. E pela capacidade que vem do alto, a tua sabedoria, meu Pai, na tua serva Ana, ela consiga, meu Pai, deixar todos os setores da sua vida, da sua família, da sua casa, como ela deseja, em organização, em paz, e num rumo dado pelo Senhor. Nós te agradecemos, Pai, e que o Senhor continue nos abençoando com saúde, com desejo de Ti. Converta aqueles familiares que estão longe, Pai. Traga eles para a Tua presença, meu Deus. Se o Senhor os converter, eles serão convertidos. Envia o Espírito Santo para convencê-los, ó Pai Celestial. Meu Deus, que haja, meu Deus, batismo do alto, os irmãos sejam cheios do Espírito Santo na nossa célula. Revestido do Teu Espírito, Pai. Para que nós possamos continuar a fazer a Tua vontade. Para que nós continuemos, Pai, crescendo na Tua presença. Nós te pedimos esse maravilhoso presente, Pai. Qual é o pai que o filho lhe pedindo pão lhe dará uma pedra, lhe pedindo peixe lhe dará uma serpente em troca? Quanto mais lhe pedindo o Espírito Santo é o que te pedimos, Pai. Desça, mas com muita unção, Espírito Santo, nos irmãos, Pai, eu te peço. E que os irmãos sejam cheios do revestimento de Deus. Assim como fizemos no início, Pai, aquela representação no pratinho, afastando todo o mal. Que nós sejamos assim para a Tua glória, para a honra do Teu nome. Onde chegarmos, que a Tua unção chegue junto, Pai, para cura, libertação, para trazer as pessoas para a Tua presença, ganhar almas para o Senhor. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus, e quem crê diz assim, glória a Deus. Eu creio, Senhor. Eu creio. Aleluia. Meus amados irmãos, mas que saudade dos irmãos, viu? Eu achei que eu ia resolver esse problema no nosso churrasco que foi cancelado, mas infelizmente, né? Não foi possível. Mas se Deus quiser... Ricardo, eu estive no sábado com aquela minha amiga que mora aí no seu prédio. Lembra quando eu estive aí? Que eu falei que tem uma amiga. Que legal! Eu sábado estive com ela. Foi aniversário de uma amiga em comum e a gente se encontrou. Aí eu falei pra ela, poxa,
que bom que eu te vi hoje, porque eu achei que eu fosse te ver amanhã, que amanhã é o churrasco lá do grupo que eu participo. Ela, mas fecharam tudo, a gente não pode nem mais ir lá por cima. É, irmã, ela falou o relato quase completo, é isso mesmo, fecharam geral. Mas aproveita, irmã, quem sabe você não consegue trazer ela, né? Já que ela mora no condomínio, aí eu combino com a Thaís, né? E aí você me avisa, se ela vier, eu falo com a Thaís, e aí a Thaís recebe também, né? Vocês recebem ela, né? Para que ela possa se sentir acolhida. Uma próxima vez, pode ser. Uma próxima vez eu a convido sim, para conhecer o grupo. Pode ser, é uma boa. Legal. E quem puder e tiver alguém para convidar, convide, irmãos. Às vezes a célula vai ser... Minha comadre, né? Eu tenho uma comadre que eu convido toda sexta-feira, mas o marido dela disse que sexta-feira é dia deles irem pra rua. Eu falei, então tá bom. Mas Jesus vai buscar. Jesus vai resgatar eles da rua.